Uma boa noite a todos os amigos que nos acompanham pela internet. O nosso estudo de hoje tratará do tema desgosto da vida, aquele que levou ao suicídio. Está no capítulo 1, quarta parte do Livro dos Espíritos. Inicialmente, uma mensagem que é do Espírito Meillet, psicografia de Mildes Carvalho Bona, e está nesta obra intitulada Lindas Mensagens de Meillet. Título da mensagem: Tudo passa. Com o amor do amado Mestre Jesus, sentimos-nos aconchegados em seu manto e nosso olhar demonstra alegria. Na aurora da vida, a alegria é plena de entusiasmo, de realização, de sonhos para o futuro. Na maturidade das experiências, a alegria é a calma interior que serve de abrigo para a compreensão e aceitação de todos os testemunhos. A alegria na dor, trabalhada pela fé operante, é a mão amiga socorrendo e abençoando, aconchegando a todos que buscam socorro nas asperezas do caminho. Tudo passa e tudo se resolve, se renova por força da lei natural de Deus. Os empecilhos da estrada pedregosa nada mais são do que momentos de parada e reflexão para a avaliação da caminhada e para buscar pela prece a inspiração do alto. A doença é a pausa necessária para a meditação profunda. Frustrações por sonhos não concretizados levam-nos a compreender que talvez, se realizados esses anseios, mais do que felicidade, nos trariam desequilíbrio e dores profundas. O amor é o convite do Mestre, médico de todas as almas. Ele nos oferta a compressa balsâmica que reergue a alma em provas, ensinando-nos a buscar sustentação, pois Deus não desiste de nenhum de nós. Convido a todos a fecharmos os nossos olhos e, com o pensamento em Deus, o nosso Criador, agradeçamos a Ele as bênçãos da vida, desta encarnação, da saúde, do alimento material e espiritual, a família, pelos amigos, enfim, por todas as bênçãos. E aproveitemos o momento e peçamos a Ele que intua o facilitador de hoje e nos facilite também a compreensão desses ensinamentos que são chegados por nós, pelos benfeitores amigos, mensageiros do Cristo Jesus. O amor do Pai, a paz de Jesus nos envolva a todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Conosco então, nosso amigo Henrique. Boa noite, amigos. Que a paz de Deus envolva e ilumine o coração de cada um. Nós vamos fazer um estudo hoje na continuidade do que foi feito na sexta-feira passada pela Sandra e vamos continuar com esse assunto relacionado a desgosto pela vida e suicídio. Mas eu queria só fazer um comentário. Quem prestou atenção na mensagem maravilhosa que foi linda aqui pelo Gilberto, a gente vê o quanto que essas mensagens elas nos consolam, né? A doença muitas vezes é a pausa necessária, né, que o espírito necessita. Da mesma maneira que tudo que nós estamos enfrentando agora vai passar. E é importante para que você faça aquela reflexão interior tão necessária, né, em períodos como esse. Eu estou ficando na frente dos slides? Estou? Para cá e não estou não? Aqui tá bom? Tá bom. Então, muito bem. Nós vamos prosseguir falando um pouquinho desse assunto aí em relação à questão do suicídio. E esse assunto, Kardec colocou ele lá na quarta parte do Livro dos Espíritos, falando a respeito das esperanças e consolações. E é engraçado, né? Você colocar esse assunto na quarta parte que fala das esperanças e consolações. E é certo isso, que você coloque esse assunto nessa parte, justamente porque normalmente o que leva uma pessoa a suicidar? Não é porque ela perdeu a esperança, não é porque ela
não encontra consolação para os problemas que ela está enfrentando. Então, quando ela acha que não tem mais solução, muitas vezes ela opta pelo suicídio, em que é uma opção muito infeliz, porque longe de resolver os problemas, ela criou um novo problema, e um problema muito mais grave do que aqueles que ela já tinha. E é interessante a gente observar que ela vai estar com aquela situação, com aquele problema para resolver, novo, que ela criou, mas continua com a consciência preocupada com os problemas antigos, porque o espírito continua vivo, continua pensando, sentindo, e aí ele não consegue mais resolver aqueles problemas que ele poderia conseguir, talvez não resolver da melhor forma possível, mas ele conseguiria diminuir o impacto daquela situação difícil que ele está vivendo se ele tivesse encarnado. Agora ele desencarnado, ele vai resolver como? E muitas vezes o problema que o acabrunhava, o problema que estava desanimando ele ali, vai ficar para quem resolver? Para a família dele resolver. É outra complicação e outro peso, muitas vezes, na consciência dele. Ou da família, ou do namorado, da namorada. Quantas pessoas não se matam porque alguém que ela amava não correspondeu àquele amor, e aí ele tira a vida dele, né? Então aquela pessoa que faz isso, ela vai sofrer duplamente. Por quê? Porque ela vai ver a outra pessoa sofrendo de uma atitude infeliz que ele teve. Então pode estar acontecendo o que for na nossa vida, mas nunca esse pensamento deve passar na nossa mente, que é tirar a nossa própria vida. Então, muito bem, vamos entrar na questão de hoje. Vamos ver o que Kardec perguntou para os espíritos em relação a esse assunto. Olha lá, questão 948 de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta o seguinte: é tão reprovável como o que tem por causa o desespero o suicídio daquele que procura escapar à vergonha de uma ação má? É tão reprovável como aquele que pratica um ato de desespero? A gente acabou de citar o exemplo aí, porque está apaixonado por alguém, não foi correspondido, e aí a pessoa no ato do desespero vai lá e se mata. Kardec está querendo saber se quem se mata para escapar à vergonha de uma ação má, se ele é tão reprovável quanto o que se mata no momento do desespero. Porque olha só, quando a gente está passando por um momento de desespero, nós temos que aprender, gente. Nós somos espíritos imortais, nós já temos muitas encarnações, está passando a hora da gente aprender. Não dá para a gente ficar a vida toda tendo que errar, aprender com os próprios erros, erra de novo, aprende com os próprios... Não, chega uma hora que nós precisamos subir de nível, avançar. Então, não dá mais para a gente, passando por uma situação difícil, já pensar em fazer uma besteira. Essa fase passou para a gente. No nível que nós estamos evolutivo do planeta, essa fase já passou. Então, hoje em dia, qual que deve ser a atitude? Em qualquer situação, não estou falando só em relação a suicídio, não. Em tudo na vida. Quando você passa por uma situação de conflito, uma situação que ela te pega de surpresa e você sente que ela é maior do que as suas forças, o que você tem que fazer? Desacelerar. Você para tudo e vai raciocinar sobre o assunto. Não é para você sair fazendo as coisas no impulso. É isso que eu estou querendo que a gente entenda. Passou essa fase da humanidade. Nós temos, eu sei que grande parte da humanidade ainda vive essa fase. O que eu quero dizer é o seguinte: que pelo tempo que Deus nos deu para fazer esse processo, nós já estamos equivocados por demais. É tipo assim, passou a época. Quem continuar fazendo isso vai ter que responder pelas consequências desastrosas de perseverar no erro. Teve uma confusão, teve um problema, uma briga de família, um problema na escola, um problema com um vizinho, não podemos mais resolver isso de cabeça quente. É isso que eu estou querendo dizer. Chega disso. A gente não pode sair no calor da emoção e no desespero ali, no desequilíbrio. Vou resolver essa situação agora. Não. Acalma, espera, dá tempo ao tempo, vai refletir, faz suas orações, pede a Deus inspiração, mas não vai resolver o problema na hora. É isso que eu estou querendo dizer. Então é muito reprovável quem resolve as coisas no auge do desespero. Agora, Kardec quer saber assim, mas vamos imaginar alguém que
cometeu o suicídio ali porque ele cometeu um ato que era desprezível. Vamos pegar um exemplo aí. Já aconteceu isso várias e várias vezes no Japão. Lá no Japão, eles primam muito pela questão da honestidade nos negócios. Então, a pessoa é correta, a pessoa é honesta, mas vira e mexe tem casos de corrupção acontecendo lá também, não só por aqui, por lá também acontece. Quando um caso de corrupção daquele é descoberto, a moral da pessoa, ela é colocada à prova ali naquele momento, todo mundo começa a falar do caso e é um grande escândalo no país. O que muitos empresários, né, fazem em situações como essa, no Japão? É apto lá, é estranho isso, mas é um ato. Eles se matam, porque eles não têm coragem de enfrentar as pessoas. Eles se sentem envergonhados do ato. Então, eles acabam tirando a própria vida, porque se sentem envergonhados, e na visão deles, que é uma visão equivocada, é um gesto de honra também. É como se eles estivessem tendo um último gesto de honra, demonstrando honra. Como é que é? Lavando a alma. Tipo assim, eu realmente cometi um erro muito grave, a minha culpa não tem perdão, e eu estou livrando a sociedade da minha presença. E se mata, um pensamento equivocado, mas infelizmente acontece. Então o que vocês acham? É reprovável? É tão reprovável quanto a quem se mata por desespero? Ou esse aqui, né, quem procura tirar a própria vida para escapar à vergonha de uma ação má, é mais brando? Se é que tem um suicídio mais brando ou menos brando? Você acha que é tudo igual? Também, velho? Você acha que é reprovável também? Vamos ver a resposta dos espíritos. Pessoal de casa, é o seguinte: quem quiser falar, comentar, dar a sua opinião, pode falar que a Dani aí passa para a gente, tá bom? É claro que tem um delay aí no que a gente fala até chegar aí para vocês. A gente já está lá um minuto na frente, mais ou menos. Mas a gente vai se entendendo aqui, tá bom? Então, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma colocação, manda aí que a Dani fala para a gente. Porque agora o nosso público são vocês, né? Nós estamos aqui numa equipe para fazer essa transmissão de 3 pessoas. O nosso público são vocês. Então, quando está com todo mundo normal aqui, o pessoal pergunta, levanta a mão, que a gente gosta de estudar assim, todo mundo participando. Mas como agora não tem público presencial, a gente está abrindo para vocês de casa poder comentar, falar, tá? E a Dani vai passando alguma colocação que vocês façam, alguma pergunta, tá bom? Muito bem, a resposta dos espíritos a Kardec. O suicídio não apaga a falta. Olha só como os espíritos são diretos. O fato de você se matar, você vai deixar de passar vergonha pelo ato que você cometeu? Você vai continuar passando vergonha. A única diferença é que agora você vai estar passando a vergonha desencarnado. E desencarnado, você vai passar mais vergonha do que encarnado, porque você vai ser muitas vezes colocado ao lado daqueles que falam da sua atitude má. Você vai ouvir. É como se todas as vezes que eles levantarem a voz ou o pensamento para falar alguma coisa sobre a sua conduta, ecoasse lá dentro de você. Imagina você ouvir isso de 1, 2, 3, 20, 10, 50, 100, dependendo da falta, que você alcançou uma população muito grande, ouvindo de 1000 pessoas. 1000 pessoas falando mal de você. Se você tivesse encarnado, você só iria ouvir de quem tivesse perto de você, que tivesse coragem de te falar. Desencarnado, todo mundo que não é espírita e que estuda doutrina, porque muito espírita, a pessoa começa a frequentar o centro espírita, mas não estuda doutrina espírita, mas o espírita que estuda doutrina espírita, ele vai evitar de falar, não vai? A pessoa desencarnou, tirou a vida por uma ação horrível que ela fez, vergonhosa. Aí o espírita que estuda vai ter a compaixão e a bondade de saber que ficar falando mal daquela pessoa, para ela, é um tormento. Mas a grande maioria das pessoas não estudam doutrina espírita, não estão para isso, e vão falar. A pessoa cometeu um ato reprovável, vergonhoso, e aí de repente as pessoas vão começar a falar: não, de fulano, né? Se matou, mas também, né? Mas também, se eu tivesse no lugar dele, eu acho que eu também me matava, porque o que ele fez, né? Aí o outro vai dizer: não fiquei sabendo o que ele fez. Não, mas você não ficou sabendo? Não, então deixa eu te contar. E aquilo vai
replicando, e o suicida continua sofrendo a vergonha do ato e ainda sendo supliciado pela voz daqueles que condenam o seu gesto. Então, por isso que os Espíritos falam, o suicídio não apaga a falta. Ao contrário, em vez de uma, haverá duas. Você teve uma atitude reprovável, você está envergonhado da atitude que teve, aí você vai lá e se mata. Então agora você tem a atitude reprovável que te levou a ficar envergonhado a ponto de tirar a própria vida, e tem, além da atitude reprovável, você tem o crime de ter atentado contra a própria vida. Então você tinha uma falta, agora você tem duas. Aí a gente raciocinando por esse prisma, qual a vantagem do suicídio? Você não tem vantagem no suicídio. Então, ao contrário, em vez de uma, haverá duas faltas. Quando se teve a coragem de praticar o mal, é preciso ter-se a de lhe sofrer as consequências. Que frase é essa que os Espíritos colocaram para cá? A gente não tem coragem de fazer as coisas erradas? Quando você está fazendo a coisa errada, com toda sinceridade, você está lá fazendo uma coisa errada, você sabe ou não sabe? Eu não vou nem dizer a maioria das vezes, eu vou falar que sempre você sabe. No nível espiritual que nós nos encontramos aqui na Terra hoje em dia, todo mundo sabe quando está fazendo coisa errada. Tanto sabe que esconde. Para que você esconde? Se você acha que aquilo é certo, para que você esconde? Por que não faz na vista de todo mundo? Se esconde, já é um sinal que você sabe que você está errado. E se você sabe que está errado, você sabe que mais dia, menos dia, aquilo pode ficar sendo de conhecimento público. E se ficar sendo de conhecimento público, como dizem os Espíritos, se você teve a coragem de fazer, agora você precisa ter a coragem de responder, sofrer as consequências. Tem uma pergunta aqui da Maria Oliveira. Maria Oliveira. Todas as pessoas que cometem suicídio recebem socorro de imediato? Maria de Oliveira. Maria de Oliveira está perguntando se todas as pessoas que cometem suicídio recebem socorro imediato. Peraí, Maria, antes de eu te responder. Eu acho que é esse aqui. Só uma torcidinha dele. Tá? Então, muito bem. Vamos lá. Todo mundo que desencarna recebe auxílio. Todo mundo, sem exceção, recebe auxílio. Quando a gente fala que todo mundo, sem exceção, recebe auxílio, independente do gênero de desencarne da pessoa, o que a gente está falando é que a misericórdia divina não deixa de mandar apoio para ninguém. Agora, vamos entender a coisa agora. A pessoa está no auge do desespero, ela está totalmente transtornada e ela opta por suicidar-se. Quando ela está assim, normalmente ela entra em uma sintonia muito baixa, ela acaba fazendo conexões com espíritos inferiores que instigam muitas vezes nela o suicídio, porque são pessoas que muitas vezes tiraram a própria vida, mas o orgulho não deixa eles reconhecer que estavam errados, então eles continuam defendendo a tese de que quando as coisas estão ruins tem que se matar, ou às vezes são desafetos de outras existências que vão instigando na pessoa esse desejo de prosseguir. Então, por isso que a gente tem que ficar atento aos indícios daqueles que convivem conosco, porque eles começam a dar sinais que não estão bem, né? Então, a gente tem que ficar atento para tentar tirá-los, ajudá-los a sair dessa sintonia, apesar que essa tarefa é deles, a gente pode auxiliar. Então, vamos imaginar nesse caso, a pessoa está pensando, porque antes dela cometer o suicídio, ela vibra o pensamento, ela pensa naquilo antes. Quando ela começa a pensar, ela forma uma espécie de uma imagem. É como essa imagem que nós estamos projetando aqui. Ela projeta aquilo no espaço e os espíritos que estão em volta, tanto bons como ruins, conseguem perceber o que ela está pensando, certo? Os espíritos que amam essa pessoa, que estão investindo na encarnação dela, os espíritos familiares, o anjo da guarda, o espírito protetor, eles tentam de todas as formas tirar a pessoa dessa ideia. Então, todas as vezes que alguém comete um suicídio, antes mesmo dela desencarnar, já tem muito espírito bom ali tentando ajudar. Mas aí eles tentam, mas tem o livre-arbítrio dela e vence o lado da fuga. E ela resolve fugir da vida, se matando.
Quando ela desencarna, aqueles mesmos espíritos que estavam socorrendo ela continuam amparando ela, auxiliando ela, só que tem um detalhe: a partir do momento que ela desencarna ali, mesmo que eles estejam ali tentando socorrê-la, ela não consegue entrar na sintonia. E ela não entrando na sintonia, ela não consegue ver, ela não consegue sentir que está sendo ajudada, mesmo que ali estejam aqueles espíritos que amam aquela pessoa. E eles não podem ir contra a vibração, a sintonia que ela própria elegeu. Então, por isso que o espírito que suicidou-se perde muito tempo em regiões de sofrimento, porque ele próprio se condena. Então, ele não sobe a vibração, ele fica com uma sintonia baixa. Entendeu? Agora, socorridos todos são. Em que momento que ele vai conseguir perceber a ajuda? Depois de esgotar tudo aquilo, que o sofrimento vier à tona, que ele começar a fazer um movimento verdadeiro de arrependimento sincero, e a hora que ele reconhece os equívocos que cometeu, naquele momento ele muda a faixa de frequência dele e ele consegue enxergar todos aqueles espíritos que já estavam lá, muito tempo ao lado dele, mas que ele não conseguia perceber e se mantinha numa vibração baixa. Tá certo? Só para constar aí, quem também fez a mesma pergunta... Pode falar no microfone para eles ouvirem. Quem também fez a mesma pergunta foi a Adriana Rotokoski. Ela fez a mesma questão. Então eu acho que eu consegui mais ou menos esclarecer as duas, tá bom? Muito bem. Então vamos lá. Os espíritos ainda prosseguem nessa questão, né? Então, mais uma vez lembrando, quando se teve a coragem de praticar o mal, é preciso ter-se a de sofrer as consequências. Vamos ser corajosos. Fez, assuma. Fez, paga o preço que tem que pagar. Deus, que julga, pode, conforme a causa, abrandar os rigores de sua justiça. Então, dá para nós que estamos aqui encarnados dizer o que vai acontecer com esse ou com aquele? Nós não temos a mínima condição, gente. Quem tem condição de julgar tudo que estava envolvido naquela situação? Não é só de suicídio, não, em tudo na vida. Deus. Então, quando Jesus fala não julgueis para não seres julgados, é nesse sentido. Nós não estamos na terra do outro. Nós não sabemos o problema que o outro enfrenta, então vamos parar de julgar quem porventura tenha cometido um ato como esse. Nós não sabemos, tem problemas que a gente só vai saber como nós agiríamos passando por eles, então cuidado no julgamento. Agora, os espíritos foram bem claros: Deus que julga, e é o único que pode julgar, ele pode, conforme a causa, abrandar os rigores de sua justiça. Cada caso é um caso. Os espíritos são muito corretos em afirmar que não tem dois desencarnes iguais. A pessoa pode desencarnar da mesma forma, mas cada um vai ter uma característica especial naquele desencarne. Cada um vai sofrer aquele momento de uma maneira distinta, uma maneira diferente. Então não dá para a gente avaliar, porque todo suicida vai ficar sentindo os vermes roendo os despojos corporais. Não, a gente não pode dizer isso, né? Pois não. A Adriana, a mesma da pergunta anterior, fez o seguinte: quanto tempo depois que a pessoa faleceu, ela se dá conta que morreu? Adriana, isso é variável de pessoa para pessoa, né? Quanto mais esclarecido sobre as verdades do mundo espiritual, mais rapidamente. Quanto mais evoluído é o espírito, mais rapidamente. Quanto mais ligado às questões materiais e menos conhecimento da vida espiritual as pessoas têm, mais elas demoram. Quanto menos evoluídas, quanto mais sensuais, mais materialistas elas são, mais elas demoram. Então, tudo está relacionado com a questão da evolução, tanto intelectual como moral. Conhecer o mundo espiritual, a gente está trabalhando no nosso desenvolvimento intelectual. Não só o moral, mas você saber das verdades, saber que a vida continua, que o espírito continua, você trabalha esse lado intelectual. E quanto mais você sabe dessa vivência, da continuidade da vida, mais você se reconhece, né, no mundo dos espíritos, quando isso acontecer. Você vai logo perceber, pelos fatos ocorridos, você vai logo perceber. Mas tem muita gente que fica na negativa, desencarna e não aceita, desencarnou e continua, mesmo que lá no fundo ele perceba que algo possa estar acontecendo.
Mas como não faz parte do métier dele ali, ele não está acostumado a lidar com aquilo ali, ele fica negando, ele fica naquela negativa. Então existem casos que as pessoas perduram um longo tempo desconhecendo o próprio desencarne, né? Então é muito relativo. Não dá para a gente saber, vai depender das condições do espírito. Muito bem, vamos lá, prosseguindo. A questão 949. Será desculpável o suicídio quando tenha por fim obstar a que a vergonha caia sobre os filhos ou sobre a família? Então, olha só, nós estamos vendo duas questões. A pessoa se mata porque ela fez alguma coisa que foi vergonhosa e ela não tem coragem de enfrentar as pessoas, e antes que comecem os julgamentos, ela tira a vida e fala, vou ficar livre. Quem faz isso, normalmente são pessoas muito egoístas, mas uma questão primordial nisso aí, materialistas. Porque você que crê que a vida continua, tem gente que crê que a vida continua, tem gente que estuda até a doutrina espírita e já cometeu suicídio, acontece. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a pessoa que ela é muito ligada às questões materiais e que ela não se liga muito nas questões espirituais, ela acha que se matando vai resolver o problema. Se você for pensar só da forma orgânica, não seria verdade? Eu vou parar, meu cérebro vai desligar, vai parar de pensar e acabou meus problemas, resolvi minha situação, fiz lá o que eu tinha que fazer, tirei minha vida. Mas para quem estuda, sabe que não. Então a gente tem que começar a desenvolver atividades onde nós possamos estar compartilhando essas informações com o maior número de pessoas. Quando perguntado, o que poderia ser feito pela doutrina espírita, qual foi a resposta de Emmanuel? O melhor que nós podemos fazer pela doutrina espírita é divulgá-la. É divulgar, porque quando você começa a divulgar essas verdades espirituais, mesmo a pessoa que não é espírita e não acredita em reencarnação, mas quando ela começa a ouvir aquilo, tem tanta lógica naquilo, e ela começa a sentir como ela é espírito, mesmo que ela não lembre, mas a hora que você lembra a ela sobre esses conhecimentos, aquilo que ela traz lá no íntimo começa a despertar. E ela começa a ficar meio, mas e se for? Olha só que interessante. Basta a pessoa ficar na dúvida, mas e se os espíritos estiverem certos? E se a vida continuar do lado de lá e eu começar a sofrer as consequências disso? Essa dúvida, ela já é um grande preservativo contra esse tipo de atitude. Pois não. A Marina de Macedo fez uma consideração aqui. Certo. Minha mãe parou de fazer hemodiálise, não quer fazer mais, mas está muito doente e também não quer ir ao médico, quer morrer em casa. Estamos fazendo tudo para ela, mas agora nem quer comer. O que acontece com a pessoa que não quer mais viver? Como é que é o nome dela? De quem fez a pergunta? Marina de Macedo. Muito bem. Marina, é o seguinte: se matar, por exemplo, a pessoa que resolve que não quer continuar nessa vida, pegar uma arma e dar um tiro na cabeça, se enforcar, se jogar num prédio, se a pessoa se mata, ou se a pessoa vai se deixando morrer, vamos dizer assim, infelizmente é suicídio. Entendeu? Porque muitas vezes tem aquele pensamento de que suicídio é só quem a pessoa saiu decidida a tirar a vida. Agora, nesse caso, não. O que a pessoa está querendo é ficar com a família, é ficar em casa, é morrer em paz. Vamos raciocinar o seguinte: Deus age em nosso benefício em todos os setores. Então, todo o avanço da medicina para criar uma máquina de hemodiálise que faz aquela troca que o seu rim não consegue fazer, filtrando o seu sangue, preparando o seu organismo, limpando o seu organismo para que você prolongue a vida, tudo isso é de Deus, gente. Tudo isso é divino. Eu não tiro, coitada da sua mãe, eu não tiro a razão dela estar com esse sentimento. A gente entende, nossa, como eu entendo sua mãe, sei o quanto deve ser difícil para ela, mas é preciso que vocês, de alguma maneira, tentem cercá-la de amor, de cuidado, que eu sei que vocês devem fazer isso, mas mais ainda, para tentar mostrar para ela
que se Deus permitiu que a medicina tivesse equipamentos ali que tem condições de manter a vida dela por um período mais longo, que ela deve aceitar a ajuda de Deus, porque o período reencarnatório dela, que mais longo, passando por problemas de doença, vai ajudar na depuração do espírito. Ela tem que entender isso, entendeu? Então, quanto mais longa é a expiação ou a prova, principalmente na questão das doenças, melhor para o espírito quando desencarnar. Nós estamos expurgando na matéria os equívocos do passado. Então, aquelas pessoas que passam um longo período da existência com problemas de saúde, com doenças, com dificuldades, é dura a existência delas? É duro, mas para o espírito é mágico, é maravilhoso. Vamos lembrar o exemplo de Chico? Lembra do exemplo de Chico? Chico fazia aquele trabalho, aquela atividade de carinho, de amor, atendendo as pessoas. Quantos problemas de saúde o Chico tinha? Quantos problemas de saúde? Francisco de Assis, quantos problemas de saúde Francisco de Assis tinha? Então a gente começa a raciocinar nesses grandes vultos que muitas vezes atravessaram o planeta Terra para nos ensinar como bem sofrer, que o sofrimento suportado sem murmurar e submetendo-se às ajudas que Deus envia através dos médicos, através da ciência, é humildade. E a humildade é uma das virtudes que o espírito deve desenvolver. Então, eu não sei se a sua mãe ouviria, né? Mas imaginando que de repente o que nós estamos falando aqui, você conseguisse mostrar para sua mãe. Eu diria para sua mãe para não desistir. A senhora não pode desistir porque Deus está dando a oportunidade da senhora enfrentar essa situação, da senhora passar de cabeça erguida com fé, da senhora ter a certeza de que a presença física da senhora no planeta vai ser importante para a sua família, para os seus filhos, e que uma desistência de viver por parte da senhora vai transmitir para os seus filhos, netos, não sei se a senhora tem, mas vai transmitir para eles uma ideia de que quando as coisas estão difíceis, o melhor a se fazer é desistir. E eu sei que a senhora não é assim. Talvez o problema de saúde que a senhora enfrentou levou a senhora a estar passando por esse momento de falta de esperança. Então, desencarnar seria uma solução. Mas a gente tem que lembrar do tipo de mensagem que nós estamos transmitindo para os outros. Então, lutar pela vida até o último dia é o que Deus espera de nós. Então, a gente vai pedir muito a Deus pela senhora, para que a senhora tenha forças, para que a senhora consiga reagir. Mas lembra disso, deixa uma mensagem bonita para a sua família. Faz com que a vida da senhora seja para eles um exemplo de alguém que sofreu, mas soube sofrer com resignação, com perseverança, com paciência, mas que nunca, em momento algum, deixou que a murmuração ou o desânimo invadisse a sua vida. Então, deixa essa mensagem. Lute enquanto Deus estiver dando recursos para a medicina manter a senhora, lute, que Deus vai amparar. E a entrada da senhora, quando chegar o momento de Deus, não o momento que a senhora deseja antecipar, quando chegar a hora, a senhora vai chegar muito mais redimida no mundo espiritual do que se a senhora se deixar morrer, por não fazer o tratamento, por não se alimentar. Aí a senhora chega no mundo espiritual e vai ter o desprazer de ouvir alguém chamar a senhora de suicida. Isso é muito triste. Só para constar, a Mônica Macedo, que parece que deve ser parente, né? Que é Marinho Macedo, também fez a mesma pergunta. Você respondeu para as duas. Então tá bom. Muito bem, vamos lá. A pergunta então de Kardec: será desculpável o suicídio quando tenha, por fim, obstar que a vergonha caia sobre os filhos ou sobre a família? Resposta dos Espíritos: o que assim procede não faz bem, mas como pensa... desculpa gente, foi emendado ali. Mas como pensa que o faz, Deus lhe leva isso em conta, pois que é uma expiação que ele se impõe a si mesmo. A intenção lhe atenua a falta. Entenderam? Se a gente for parar para pensar no início, o que assim procede não faz bem. Não faz bem.
Aquela pessoa que acha que, não, eu vou envergonhar a minha família, para não envergonhar a minha família, eu me mato, porque fica menos ruim para a minha família. Eu já eliminei o problema sou eu ia ser preso, a minha família ia passar vergonha, então eu já me matei e acabei com esse problema. Ele não faz bem, mas como ele, olha a resposta dos Espíritos, como ele pensa que faz, Deus muitas vezes atenua a falta pela intenção. Nesse caso, diferente da questão anterior, a intenção dele não é evitar que ele passe vergonha. Nesse caso aqui, a intenção dele é evitar que a família passe vergonha. Só que ele não faz bem, os Espíritos disseram, vai chegar lá como suicida. Mas a intenção lhe atenua a falta. Agora, o que é atenuar essa falta? Entendeu? Muitas vezes a gente pensa que, não, vai abrandar muito, mas assim, o atenuar, qualquer coisa que tira, já atenuou, né? Então não dá para a gente saber qual que é a melhor opção. Nunca desistir de viver. Aconteça o que acontecer. Nós estamos aqui para viver, né? E aí, o que acontece na continuidade da resposta? Demais, eliminai da vossa sociedade os abusos e os preconceitos, e deixará de haver desses suicídios. Olha que legal, olha que interessante. Então, essa mania que nós temos de ficar julgando os outros, de ficar falando desse ou daquele tipo de público, quantos irmãos nossos que a sua mente, a sua psique, ela é inversa ao corpo físico que eles vestem. Temporariamente, nós reencarnamos em um determinado corpo e, em muitas situações, um espírito que está com um pensamento totalmente vinculado a um direcionamento no campo sexual, por exemplo, ele é do gênero masculino, apesar que o espírito não tem sexo, mas ele tem várias encarnações reencarnando como homem, e aí de repente, vamos pegar um exemplo aqui, numa determinada encarnação, ele começa a fazer uma série de barbaridades, e aí ele começa a de uma certa forma, utilizar-se do sexo para atitudes reprováveis. Esse espírito, então, lembra que eu estou falando, não são todos os casos assim, eu estou pegando um exemplo, né? Porque toda pessoa que vem com a psique invertida em relação ao organismo físico, que ela fez coisas erradas no campo do sexo, muito pelo contrário, é isso que eu estou querendo dizer, estou dando um exemplo. Aí ela reencarna, e aí ela se sente homem num corpo de mulher. Ele, apesar do corpo ser feminino, ele vai pensar como homem ou como mulher? Vai pensar como homem, gente. Não adianta, ele vai pensar como homem, vai agir como homem. Aí, nós temos na Terra ainda muitos preconceitos em relação a muitas coisas, ok? E as chacotas, as brincadeiras, as esquisitices da humanidade em relação a problemas que são graves e que exigiriam de nós solidariedade, fraternidade, compreensão, faz com que muitos optem pelo suicídio. É porque não tem uma estatística muito bem fundamentada, parece que não existe assim ainda um interesse muito grande em levantar essas questões, porque a sociedade tem essa mania, que aquilo que desagrada, aquele assunto que me desagrada um pouco, eu vou colocando ele meio que para escanteio, não vou tocar muito nele não. Mas se fosse fazer um estudo mundial e sério, nós, apesar que já tem alguns nesse campo, nós veríamos que é gigantesco o número de casos entre este público que opta pelo suicídio, porque não consegue viver no meio de tanto preconceito, de tantos abusos. Então, quando ele fala demais, eliminai da vossa sociedade os abusos e os preconceitos, nós temos que ter um cuidado seguinte: quando pegaram aquela mulher adúltera e apresentaram ela para Jesus, dizendo, mestre, a lei diz que essa mulher deve ser apedrejada, ela é uma adúltera. A lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada. Que dizes tu? Querendo pegar Jesus, não é? Querendo colocar Jesus numa sinuca de bico. O que Jesus falou? Aquele que estivesse em pecado, que atire a primeira pedra. Quem atirou? Ninguém, gente. É isso que eu quero que a gente entenda. Então, uma pessoa cometeu um ato reprovável. Se a gente falasse menos daquilo, se a gente ficasse criticando menos, se a gente evitasse de ir para as redes sociais e ficar divulgando aquele mal que a pessoa cometeu, a gente evitaria muitos suicídios no mundo.
O problema é que as pessoas não podem ouvir uma coisa ruim sobre alguém, que aquilo espalha que é uma coisa. Parece que há um prazer em espalhar o mal que existe no outro. Parece que espalhar o mal que existe no outro é uma forma de eu me sentir melhor. Então eu denigro o máximo que eu posso aquele que cometeu uma falha, eu coloco como sendo a coisa mais reprovável do mundo, e parece que no fundo eu fico me sentindo melhor com aquilo. Só que você não está se sentindo melhor. Ninguém fica melhor subindo na cabeça de outra pessoa. Então aconteceu, a pessoa vai responder, tudo que ela fez, ela vai responder para a lei humana, para a lei divina. Não compete a nós ficarmos julgando. Então por isso que os Espíritos falam: demais, eliminai da vossa sociedade os abusos e os preconceitos, e deixará de haver desses suicídios. Então vamos ajudar, vamos contribuir, né? Não sejamos nós a implementar ali um pensamento como esse na cabeça de alguém, né? E eles continuam ainda: aquele que tira a si mesmo a vida para fugir da vergonha de uma ação má, prova que dá mais apreço à estima dos homens do que a de Deus. Então, se você está preocupado com o julgamento dos homens, não é melhor você estar preocupado com o julgamento de Deus? Assume diante dos homens a sua falha, a sua falta, mas esteja se colocando na posição do publicano. Na oração do publicano, do fariseu, enquanto o fariseu falava: eu sou um homem bom, eu faço isso, eu faço aquilo, eu cumpro todos os mandamentos, o publicano batia no peito e falava: eu sou um pecador, eu não tenho coragem nem de olhar para o Senhor. Então é isso, é a humildade. Cometeu o erro, assume o erro. Se alguém falar alguma coisa com você, deixa falar, porque a partir do momento que você deu o motivo, a gente também tem que estar preparado para ouvir. Equívoco de quem está fazendo isso com você, mas você não pode deixar que o equívoco dos homens seja maior do que a sua fé em Deus. Então assume diante de Deus: eu cometi esse erro, mas eu peço ao Senhor força para me redimir. E os Espíritos vão mais longe ainda: visto que volta para a vida espiritual carregado de suas iniquidades, tendo-se privado dos meios de repará-las durante a vida corpórea. Cometeu uma falha grave. Aonde que você vai conseguir reparar os erros daquela falta grave que você cometeu nessa existência? Aqui. Você vai para o mundo espiritual, você vai reparar como os equívocos da sua falta. Você cometeu uma falta aqui, aonde você vai reparar? Aqui. Então, quando você tira a sua vida, depois de ter cometido um erro grave, você tem que ficar aqui. Você tem que dar a cara a tapa. Você tem que ficar aqui. Você tem que correr atrás de tentar diminuir as consequências do ato infeliz que você cometeu. Não é se matando no mundo espiritual, porque aí você não tem condições de resolver o problema. Aí só uma nova encarnação poderá te ajudar a resolver isso. Então aprende que você comete um equívoco aqui, e é aqui mesmo que a gente tem que reparar, de preferência na atual existência. A gente não precisa ficar protelando e jogando as coisas para resolver depois. Então nós precisamos resolver aqui. Deus geralmente é menos inexorável do que os homens. Perdoa aos que sinceramente se arrependem e atende à reparação. O suicida nada repara. O suicida nada repara. Pede perdão a Deus, pede forças a Deus. Se foi um fim de um relacionamento, pede forças a Deus. Ao invés de sofrer tanto pelo término daquele relacionamento, começa a fazer oração. Nas suas orações, põe a pessoa que é objeto do seu amor e aprende que quem ama liberta. E começa a viver a vida como alguém que crê em Deus e que crê na imortalidade. Porque se nós cremos em Deus e cremos na imortalidade, a gente sabe que esse ato nosso não vai levar a lugar algum. Então nós precisamos modificar esse padrão, essa forma de pensar. Por isso que a gente esforça-se aqui para tentar transmitir os nossos estudos, para falarmos sobre esses assuntos. Muita gente entra na página, eu sei, entendo, compreendo perfeitamente, querendo uma cartinha de um parente, chega na página por conta das psicografias. Ótimo, isso é bom. Se a gente tem as reuniões para isso, que ótimo, que vocês possam ir, consigam o objetivo. Mas o objetivo maior dessa página não é receber uma cartinha de um parente desencarnado. O objetivo maior é que a gente comece a entender esses postulados, que a gente comece a entender o que está acontecendo com o nosso parente do lado de lá, e que, tendo essas verdades dentro de nós, a gente consiga viver melhor a nossa existência.
Entendeu? Então, à medida que a gente vai estudando, nós vamos começar a compreender o porquê de cada situação que nós vivemos. E aí a gente começa a aceitar até melhor o fato do parente ter desencarnado primeiro do que nós. É um momento dele, era a necessidade dele, um aprendizado para todos nós. A gente está indo para o nosso encerramento, mas eu queria, então, nesse finalzinho, lembrar aqui uma mensagem que foi psicografada por Chico Xavier, e é linda, é linda. E o espírito é Maria Dolores, Maria Dolores foi um dos espíritos que trabalharam muito próximos a Chico, escreveram várias mensagens juntos, e essa aqui em especial eu acho ela muito bonita. O nome dessa mensagem é Retrato de Mãe. Ela está no livro Momentos de Ouro, que são de espíritos diversos, autores diversos ali. Depois eu vou colocar na página, talvez, alguma coisa referente a essa mensagem para vocês, tá bom? Amanhã, talvez. Então, muito bem. Nessa mensagem, nós vamos ver aqui uma narrativa de Maria Dolores, de uma forma poética, da situação de Judas. Como nós sabemos, Judas, quando ele entrega Jesus às autoridades romanas, ele não queria a morte de Jesus de jeito nenhum. Judas queria que Jesus assumisse o governo da terra. Ele achava que, como Jesus era o rei, e Jesus vinha para libertar os judeus do jugo romano, então ele queria apressar as coisas, porque ele achava que Jesus estava demorando demais. Jesus era muito calmo, só falava de amor, de bondade, e ele, como ainda era do pensamento muito pequeno, e ele não fez parte do colégio apostólico à toa, cada um deles tinha uma função ali. Cristo sabia tudo que vai na alma de cada um, então o papel dele cumpriu, Muitas vezes a gente julga muito Judas e tudo, mas era a visão dele, era um espírito que tinha a visão mais voltada para o lado material mesmo, e ele então toma aquela atitude. E quando ele vê o que aconteceu, porque ele achava assim, que quando Jesus fosse preso, aí Jesus ia chamar os anjos, as potestades espirituais, e ia acabar com Roma, acabar com tudo, e deixar o povo judeu, o povo escolhido por Deus, livre. E Jesus simplesmente se entregou ao martírio sem relutar. Foi uma decepção grande para Judas, e ele acaba tirando a própria vida. E aí Maria Dolores narra para a gente assim, depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Em triste paisagem, o céu era nevoento. Cansado de remorsos e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela lhe diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo: sou um morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé. Sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouvistes falar em Judas o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis a que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora. Não sabeis da mágoa que me agita? Nunca penetrareis minha dor infinita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que sofres, sei que lutas, sei a dor que te causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade do céu jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova.
terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu-a e bradou, rude e pasmo: Mãe, não me venhais aqui com mentira e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver ao pé da pobre mãe que me forjara o ser. Ela me viu chorando e escutou meus lamentos, mas teve medo de meus sofrimentos. Expulsou-me a esconjuros, chamou-me monstro por sinal. Disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal de onde por certo eu vinha. Detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor. Sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente: por mais que me recuses, não me altero. Amo-te, filho, amo-te e quero ver-te de novo a vida, maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas de bendito esquecimento. Numa nova existência de esperança, levar-te-ei comigo a remansoso abrigo, dar-te-ei outra mãe, pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós, que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher irradiando amor, ou anjo celestial de quem presinto a luz? No entanto, ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, sou a mãe de Jesus. Maria, para quem sabe, ela trabalha no mundo espiritual em acolhimento aos suicidas. Então teve uma irmã nossa que perguntou no início se os suicidas recebem apoio, se são acolhidos. Eles têm Maria. Ela tem um trabalho maravilhoso no mundo espiritual de apoio aos suicidas. E essa comunicação de Maria Dolores pelo Chico mostra para a gente o carinho, o amor de uma mulher que foi capaz de resgatar nas trevas do sofrimento aquele que de uma certa forma teve peso importante na condenação do seu filho amado, que era um espírito puro, que não devia nada. E ela se colocou na condição de ir buscar Judas e resgatá-lo e trazê-lo de novo para os embates de uma nova existência. Então, nos apeguemos com Maria, lembremos dela quando a gente estiver passando dificuldade, quando esses pensamentos ruins vierem à nossa mente, que a gente possa lembrar de Maria de Nazaré. E eu vou deixar para vocês aqui uma música que uma cantora que muitos conhecem, Elizabeth Lacerda, ela gravou uma música em cima desta mensagem. Eu achei muito interessante a coincidência, e ela deu o nome de Judas e Maria. Não sei se para vocês a imagem vai ficar boa aqui, mas depois eu posto esse vídeo na página, tá bom? Amigos, eu acho que eu não vou conseguir transmitir o vídeo para vocês. A música é linda, é maravilhosa, mas faz assim, é porque a bateria ali está acabando, a gente não tinha observado que estava desligado e está sem carregador para carregar o notebook, tá bom? Vou colocar só o iniciozinho dela aqui, para que vocês ouçam o início.
Fica o meu compromisso com vocês. Eu coloco para vocês a música na página, tá bom? E aí vocês vão ouvir e vão ver o quão bela ficou essa composição, principalmente depois da gente ouvir aqui a mensagem de Maria Dolores. Quando vocês escutarem a música, tenho certeza que vocês vão se emocionar muito, porque o coração de Maria é um coração maravilhoso. Que Deus abençoe a todos nós. Só pedimos a vocês, a Dani vai fazer a prece, mas pedimos a vocês para ficarem aí. Nós vamos interromper a transmissão depois da prece da Dani e logo na sequência nós vamos voltar com a transmissão do passo, a fluidificação das águas, né, a garrafinha com água que vocês vão preparar, tá? E abrindo aquele momento da irradiação, onde nós vamos, no passo vocês pensam em si mesmos. Na hora da irradiação a gente vai convidar vocês para pensar nas pessoas que são importantes para vocês, que vocês estão sabendo que estão precisando de ajuda, tá bom? Então permaneçam aí, vai parar a transmissão, mas depois ela volta. Então eu convido a todos para fechar os nossos olhos, agradecer a Deus por mais essa oportunidade de podermos estudar e absorver aquilo que é necessário a cada um de nós. Senhor Jesus, te louvamos e sempre pedimos a Maria, nossa mãe, que nos envolva em seu manto de amor, para que a nossa consciência, que se sente culpada, seja limpa com seu amor derramado sobre nós. Pedimos e agradecemos pelo estudo da noite de hoje, agradecendo também a espiritualidade que está presente nos lares das pessoas que nos ouvem, que nos assistem. Te agradecemos, Mãe querida, Pai misericordioso, pela noite de hoje, e pedimos que fique conosco, nos abençoando hoje e sempre, que assim seja.